Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, né? Vídeo esse referente à playlist Coisas da Vida, onde nesse momento eu venho abordar o amor não correspondido, né? Interessante que a gente venha racionalizar e refletir um pouco sobre esse sentimento que muitas vezes nos causa bastante sofrimento, né? Então, o amor não correspondido, ele é um sentimento que nos traz sofrimento justamente porque é um sentimento que não é correspondido, que não é recíproco, não tem reciprocidade. Então, nesse tipo de sentimento, eu consigo enxergar um grande problema, tá? Depois de muito refletir, depois de muito pensar sobre esse sentimento, eu vejo que é um sentimento que traz um grande problema. Eu nomeio esse sentimento de amor, eu nomeio como amor, mas de repente ele pode ser um simples apego, pode ser uma simples paixão, né? O apego às pessoas, o apego a um ex-namorado ou ex-namorada, ou uma pessoa que de repente não sente o mesmo por nós, tá? Isso aí, eu venho aqui ressaltar que isso aí é diferente de amor. O apego é diferente de amor. Ele pode ser um sentimento que está camuflado com o sentimento amor, mas na realidade ele não é um amor, ele é um apego. Tá? É interessante que Padre Fábio de Mello, ele tem uma frase que eu acho fantástica, e ele diz assim: o apego é o amor que ultrapassou os limites que poderiam. Ou seja, o apego vai além do limite que é o que constitui o amor. E aí, quando eu li essa frase do Padre Fábio, eu fiquei me perguntando por que o apego ultrapassou os limites que poderiam. E aí eu cheguei à seguinte conclusão: quando amamos de fato uma pessoa, quando de fato é amor, quando é um amor puro, a gente sabe qual é o limite. A gente sabe até onde podemos ir. O amor é a experiência do cuidado, é a experiência do sentir, é a experiência do querer estar perto, né? Mas esse cuidado, esse querer estar perto, ele não pode ser excessivo. Por quê? Porque a partir do momento que esse cuidado passa a ser excessivo, a gente acaba invadindo a vida do outro. E aí isso já deixa de ser amor. Isso é um apego. Apego é quando você ultrapassa um espaço que não é seu. Então, a gente precisa refletir bastante quando afirmamos que estamos sofrendo por um amor não correspondido. Para quê? Para que a gente possa identificar se isso é de fato amor. O ser humano, ele tem a tendência, e é uma tendência muito forte, de gostar daquilo que não pode. Então, de repente, se uma pessoa ela está se mostrando difícil demais para você e você se sente atraído por essa pessoa, de repente você, na verdade, está atraído pela impossibilidade, pelo desafio de ter aquela pessoa. E muitas vezes, quando você chega à conquista, quando você consegue a pessoa, você perde o encanto. Então, precisamos ter cuidado com isso, porque geralmente estes sentimentos, eles são destrutivos. E por serem destrutivos, eles nos fazem sofrer muito. E é um sofrimento do jeito errado. Paixões, muitas vezes, nos faz sofrer muito. Às vezes a gente desenvolve essas paixões loucas
E na maioria das vezes são paixões impossíveis. E a impossibilidade é o que alimenta esse sentimento. Uma coisa é você amar. E outra coisa é você ter vontade de ganhar. Se você está sofrendo por um amor não correspondido, eu não estou aqui dizendo que não é amor, não. Pode ser. A gente às vezes ama de fato uma pessoa e sofre por não ter uma reciprocidade. Mas o que eu quero é que você reflita se de fato é amor. Se você realmente está sofrendo pela causa certa. O amor em si, ele pode nos trazer sofrimento algumas vezes, mas ele nos faz sofrer do jeito certo. Muitas vezes o sofrimento que é ocasionado pela paixão, pelo apego, te deixa depressivo, te deixa sem comer. Muitas vezes te faz pensar em fazer loucura com a tua vida, porque o outro não te corresponde. Gente, a gente precisa ter muito cuidado com as idealizações. A gente idealiza demais as pessoas. Idealiza demais. Muitas vezes achamos que aquela pessoa é a pessoa perfeita, a pessoa ideal. Por quê? Porque estamos apaixonados. E a paixão te deixa meio cego, tá? Então, nesse momento, se você está sofrendo por alguém que não te corresponde, então presta um pouco mais de atenção no contexto dessa pessoa. Não só nas qualidades, mas nos defeitos também, porque não existe ninguém perfeito. Então, se você está achando ela idealzinha demais, perfeitinha demais, passe a, de fato, conhecer o contexto dela, conhecer a pessoa para identificar se ela é isso tudo mesmo. A gente precisa ter muito cuidado com esses amores que acontecem rápido demais. Tá? A gente precisa ter muito cuidado, porque são esses amores que acontecem rápido demais, sem o processo do conhecimento, que nos faz sofrer demais. Então, preste um pouco mais de atenção no contexto da pessoa, no que a pessoa realmente é, e não naquilo que você está visando daquela pessoa, mas que está no campo das tuas ideias, é o que você está idealizando. Que, na verdade, a pessoa não é aquilo tudo que você acha que é. Então, você precisa ter cuidado com isso para que você possa desenvolver um sentimento mais fácil de lidar. Lacan, psicanalista francês, que ele até era neurologista, e aí ele passou da neurologia para a psiquiatria, e aí ele sempre dizia que o maior de todos os desejos é você ser desejado. Muitas vezes, quando a gente tem atração, desejo por alguém, queremos que essa pessoa tenha o mesmo desejo por nós. E isso é ruim, porque a partir do momento que você desenvolve um sentimento baseado apenas na atração, no desejo, são sentimentos destrutivos, são sentimentos que estão relacionados com apego, com a paixão, mas não tem relação prioritária com o amor, não é prioridade. Claro que quando de fato você ama alguém, a atração, o desejo são fatores que vêm no pacote, é óbvio, faz parte, mas não são fatores prioritários, porque quando de fato você passar a amar alguém, esse amor não acontece por causa da atração. A atração não é o fator prioritário de desenvolver esse amor, de despertar em você esse amor. Ele não acontece por causa da atração. Esse amor acontece porque você conheceu o conteúdo da pessoa, aquilo que ela traz dentro dela. Mas tenha muito cuidado com esse processo de conhecimento, porque muitas vezes o que as pessoas quer nos mostrar que ela traz dentro dela, na verdade não é aquilo que ela traz dentro dela. Na verdade ela só quer nos impressionar, porque de repente sentiu uma atração, um desejo por nós e apenas quer, enfim, nos ter para suprir o seu desejo, a sua atração. Então, gente, precisamos ter cuidado com isso, precisamos de fato estar atentos as pessoas, de fato estar atentos durante esse processo de conhecimento. Você passa
a amar uma pessoa, não é porque ela te atrai, tá? Mas é pelo caráter, é pela personalidade. Não é só pelo estereótipo. Quando desenvolvemos um sentimento embasado no estereótipo, muitas vezes são sentimentos destrutivos. Eu vejo por aí muitas pessoas dilaceradas, tá? Muitas pessoas destruídas. Por quê? Porque, de repente, alguém desenvolveu uma paixão por ela, mas aí ela não queria porque não sentia o mesmo, mas aí a outra pessoa, se sentindo desafiado, insistiu, e aí acabou conquistando. Mas depois que essa pessoa a conquistou, deixou. Por quê? Porque o encanto quebrou, porque perdeu a graça, porque ela simplesmente só estava se sentindo desafiado a conquistar, a conseguir ter a pessoa. Essa pessoa só estava mesmo movido pelo desafio. E aí, quando consegue, quando conquista, deixa a pessoa e a outra fica sofrendo. Gente, é preciso a gente abrir nosso coração para ter cuidado com o sentimento das pessoas. Depois que conquista, joga fora. Pior que joga. O pior que joga. Quando desenvolvemos um amor por alguém e esse amor não é correspondido, a gente tem a facilidade de libertar, certo? A fixação, quando você está fixado na pessoa, você vai ter muita dificuldade de deixar a pessoa ir. Então, gente, faz-se necessário racionalizar o nosso sentimento. Tem gente que diz, não, sentimento é para ser sentido. Não existe racionalização no sentimento. Olha que existe vida afetiva inteligente, tá? Precisamos ter uma vida afetiva inteligente. Não é apenas sentir, eu sinto e acabou. Não, você tem que saber por que você sente, por que desenvolveu aquele sentimento, por que você está sofrendo tanto por esse sentimento não ser correspondido. Se você está sofrendo demais por alguém, porque você tem um sentimento pela pessoa e ela não te corresponde, começa a racionalizar. Procura entender o porquê desse sofrimento, procura entender por que o outro não te corresponde, por que ele não te corresponde. É porque não se sente atraído por você, é porque você não faz o estereótipo dele, é porque ele não se sente atraído pela tua conversa, pelo que você traz dentro de você como pessoa. É porque ele é de curtição, é porque ele não é de uma pessoa só. Procura racionalizar, porque a partir do momento que a gente entende, a gente sofre menos. Ou melhor, o sofrimento é suavizado. Coloque as pessoas no lugar certo dentro de você. Procure entender por que você ama aquela pessoa. Qual é o real motivo desse sentimento? É porque a pessoa tem um corpo bonito e é só por isso? Quais são os defeitos dessa pessoa? Você conhece os defeitos dela? Quais são as qualidades? O que é que te fez desenvolver um sentimento pela pessoa? Se for só o corpo físico, sinceramente não é amor. Se você está vendo a pessoa perfeita demais, isso não é amor, isso é paixão. Racionaliza, porque você pode até sofrer. Porque, infelizmente, nosso amor, ele não escolhe o alvo, tá? Ele não escolhe a pessoa, ele simplesmente acontece. Mas entender por que ele aconteceu vai fazer você lidar com esse sentimento de uma forma mais fácil. Você pode até sofrer, mas vai sofrer do jeito certo, se for realmente amor que você sente. Porque paixão avassaladora, apego, não é um sentimento fácil de lidar. Você geralmente sofre muito porque você quer ter o outro a todo custo. E se você não tem, você sofre. Se você ama, você liberta. Se você vê que a pessoa não te corresponde porque ela não consegue sentir o mesmo por você, você vai deixar ela ir. Se você vê que a pessoa não tem por você uma reciprocidade, mas fica te iludindo apenas para promover o ego dela, aí é que você vai ter facilidade mesmo em deixar partir. Vai sofrer? Vai.
você sofre, mas é um sofrimento do jeito certo, que vai te fazer amadurecer. O sofrimento é inevitável, porque quando amamos de verdade alguém, quando é amor de verdade, quando é amor de fato, sofremos, é natural sofrer, mas não confundam o sofrimento com infelicidade. Já falei isso aqui, tá? Como seres humanos, temos o direito de ficar tristes, de sofrer, né? Mas a nossa felicidade não tem que depender do amor de ninguém. A nossa felicidade tem que depender daquilo que depende de nós. Gente, estamos muito imaturos no sentido afetivo. Estamos anões nesse sentido, porque não paramos para refletir nossos sentimentos. Precisamos crescer na capacidade de estabelecer um pacto com a vida. Somos capazes de identificar pessoas interessantes no mundo à medida que descobrimos que essas pessoas foram capazes de superar o sofrimento, as coisas negativas, superar as coisas negativas e permanecer de pé, porque são das coisas negativas que você tira base para o teu amadurecimento, para o teu crescimento como pessoa. Cuidado com paixões e apegos, porque são sentimentos que te deixam irracionais. Racionalize o sentimento que você desenvolve pelas pessoas. Se você não é correspondido, liberta a pessoa. E se liberta também. Não é só libertar a pessoa, é se libertar também. Para que você possa prestar atenção nas pessoas que estão ao teu redor. Porque, de repente, pode ter alguém ao teu lado que talvez ali esteja uma história de amor a ser vivenciada, mas você está fechado, você está cego por alguém que na realidade não quer estar na tua vida. E muitas vezes, mesmo não querendo estar na tua vida, te prende apenas para massagear o ego delas. Então, busque a reflexão, busque a racionalização daquilo que te faz sofrer, para que você possa sofrer pela causa certa. Então, gente, mais uma vez, finalizo mais um vídeo, certo? Referente às coisas da vida. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link dos meus demais projetos, caso vocês tenham interesse em conhecer, certo? Loja de vendas, blogs, enfim. E vou deixar também o link do meu Facebook, tá? O perfil 2, que o perfil 1 lotou. Apesar que o perfil 2 está quase lotando também. Mas se por acaso vocês adicionarem a solicitação não for possível, por já ter chegado ao limite de amigos, vocês podem me seguir na página no Facebook. Vou deixar o link também, é só curtir lá, me seguir na página para que vocês possam acompanhar de perto os meus projetos, tá bom? Quem quiser entrar em contato comigo para, fazer alguma pergunta, contratar alguma aula extra, alguma palestra, entre em contato através do meu e-mail, que é o Anacarla, com C e não com K, .araújo2803@gmail.com.